Você aí já se perguntou como os milionários e bilionários conseguem pagar menos impostos? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em como os bilionários pagam menos impostos. Sim, algo muito falado aí nas notícias, nas redes, sobre a taxação dos ricos. Mas nesse vídeo aqui vamos falar formas em que milionários e bilionários conseguem pagar menos impostos, e tudo de forma legal. Então, aqui vai ser só algumas formas em que eles conseguem fugir desses impostos. Então, bora lá, pessoal. Começando então com a primeira forma, abrindo nosso mapa mental, certo? E aí, neste mapa mental, como primeiro item, temos que primeiro entender que bilionários não recebem salário, ok? Isso é um grande erro que muitas pessoas acham, em que o bilionário tem lá um salário, tipo 10 milhões por mês, vai cair na sua conta. Mas não é assim que funciona quando as pessoas chegam nesse patamar de bilhões, ok? Querendo ou não, quando a gente pensa em salário, principalmente aqui no Brasil, ele é uma forma muito ineficiente de você receber dinheiro, tá bom? Porque, querendo ou não, tem ali um salário alto, vai pagar até 27,5% de imposto, mais INSS e outros encargos trabalhistas. Então, quando a gente pega o imposto de 27,5%, meu, é alto pra caramba, é muito imposto, tá? E aí, então, os bilionários precisam fazer outras formas para receber sendo fora do salário. E aí, como que eles conseguem? Então, do que receber salário, eles vão preferir receber lucros, dividendos, juros sobre capital próprio ou até mesmo a própria valorização patrimonial, em que são tributados de forma muito mais leve, ok? Se comparado com o salário. E alguns casos nem são tributados como os lucros e dividendos, tá? Está certo que agora irá ter uma lei em que irá taxar todos esses benefícios fiscais que antes tinham, tá? E aí, um exemplo, temos o Jeff Bezos, tá? Se ele, por muitos anos, ele recebia um salário aí de 81 mil dólares por ano, tá? Mas aí quando você pega, ele é um cara bilionário. Então, esses 81 mil dólares por ano era algo simbólico, tá? O verdadeiro dinheiro dele vinha do aumento do valor das ações da Amazon, que não gera imposto até ele vender. Lembrando, quando você aumenta o seu patrimônio, você só vai pagar imposto quando você vender, e aí sim vai ter um lucro em cima e vai incidir imposto. Enquanto ele não vender, não tem imposto, tá? E aí, o que significa? O patrimônio dele cresce bilhões, mas nenhum centavo é tributado até ele fazer a venda, tá? E aí, vamos no próximo tópico, explicar mais formas de como que ele consegue converter esse aumento do patrimônio em um salário disfarçado, ok? E então, como você já entendeu essa parte que eles não recebem salário, então vamos entrar aqui no segundo tópico, que seria a questão do patrimônio de papel, tá? Então, o que acontece com os bilionários? Quando a gente pega a riqueza deles, tá? Ela não está em dinheiro, tá? Não fique imaginando que vai ter bilhões e bilhões de dinheiro. Não, ele está tudo em ativos, tá? Ele não concentra dinheiro, ele concentra ativos. E o que seriam esses ativos? Seriam ações, imóveis, empresas, participações de outras empresas. Isso sim é o patrimônio que faz com que infle e cresça, ok? E aí, quando a gente pega um comparativo, o cidadão comum, ele vai ter sua renda tributada todo mês, tá? Através do salário. Já os bilionários, não, eles só são tributados quando realizam o lucro, ou seja, quando vendem este seu ativo já com lucro, tá? Então, essa é uma diferença exorbitante, porque
cidadão está lá todo mês pagando imposto, enquanto o bilionário não. Ele está lá com seu patrimônio crescendo, não está pagando imposto, só vai pagar lá na frente. E aí, muitas vezes também, ele consegue achar outras formas para lá na frente pagar menos imposto também, ok? E aí, como eu disse no trecho anterior, eles têm um patrimônio alto, mas como que eles conseguem converter isso em dinheiro para pagar suas contas? Então, vamos lá. Tem uma estratégia que é conhecida como buy, borrow and die, tá? Comprar, tomar e morrer. O que significa isso, tá? Então, vou fazer um exemplo para entendimento. Temos um exemplo, então, um bilionário que tem aí R$1 bilhão em ações, tá? E aí, em vez dele vender, pagar imposto sobre o ganho desse capital e usar esse dinheiro como forma para pagar as contas, ele realiza outra manobra, que seria o quê? Ele usa essas ações como uma garantia para pegar um empréstimo de longo prazo. Então, por exemplo, ele vai lá no banco, faz uma negociação de um empréstimo com garantia com R$100 milhões. Tá? E aí, como ele já tem essa garantia, ele consegue ter taxa de juros mais baixas, tá? E um prazo longo. E aí, ele pode usar esse dinheiro como quiser, tá? Comprar móveis, iates, jatos, tá? Sem gerar imposto de renda. Porque o imposto, ele vai ser tributado na renda. Então, no empréstimo, ele não é tributado. É uma das formas que ele consegue converter este patrimônio em dinheiro. Então, ele faz empréstimos utilizando esse patrimônio como garantia, tá? É uma forma que muitos bilionários utilizam para ter renda. E você aí vendo esse vídeo, está vendo como que os bilionários conseguem pagar menos impostos e está se perguntando se você também consegue. Então, perfeito, aqui estou eu. No Mura, fazemos esse serviço de montagem de carteiras de investimentos e finanças pessoais sua, pensando no planejamento tributário, para que você pague menos impostos lá no futuro. Se interessou? Perfeito. Acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona esse processo de consultoria e também para eu entender suas necessidades, objetivos, sonhos e aí sim traçar a melhor carteira para você e também melhor estratégia para o planejamento tributário. Então, aproveitem. Continuando aqui, então, uma outra forma que os bilionários conseguem utilizar uma ferramenta muito utilizada entre eles para fazer toda a gestão seria o fundos e holdings patrimoniais, que a gente considera como um escudo fiscal, tá? E aí, como é que funciona? Enquanto o trabalhador ali está pagando imposto sobre cada real que ganha, o bilionário, ele está estruturando seu patrimônio de forma inteligente e também protegida, tá? E aí, uma das formas que ele usa é a holding patrimonial. E aí, o que acontece? A holding, que é uma empresa que ele cria para centralizar controle de outras empresas, tá? Então, ele vai ter imóveis, empresas, investimentos, e ele cria uma holding para jogar tudo dentro dessa holding. É uma CNPJ que cuida de outros CNPJs e investimentos, tá? E aí permite diversas vantagens. Dentro delas, ele consegue reduzir impostos sobre lucros e dividendos. Ele consegue também organizar a sua sucessão familiar sem inventário, o que é muito interessante lá na frente, tá? Querendo ou não, quando a gente cai na questão de sucessão, quando cai no inventário, a gente está falando aí 20% do patrimônio pode ser abocanhado pelo leão de impostos e taxas, tá? Então é muito interessante. E com isso ele consegue pagar menos ITCMD, que seria aquele imposto que você, quando morre, precisa pagar para passar o patrimônio para outra pessoa, tá? E aí, com isso, ele consegue manter tudo legalizado, tá? Então, fundos e holdings também é uma outra forma em que os bilionários utilizam e muito para conseguir organizar todos os seus ativos, patrimônios e dinheiro para conseguir fazer a sua sucessão, eficiência fiscal e
planejamento sucessório. E também, além de fundos e holdings, os bilionários utilizam uma outra ferramenta, que seria fundações e trusts, tá? E aí, um exemplo na questão de fundações seria, por exemplo, a questão da Fundação Gates, do próprio Bill Gates. Então, pode ver que os Bill Gates, os bilionários, milionários, acabam doando grande parte do seu dinheiro para esta fundação. Claro que o sentido é para fazer o bem, projetos sociais, mas também nessas fundações, o que temos? Temos incentivos fiscais, tá? O que consegue pagar menos impostos lá na frente e utilizar melhor esse dinheiro para o bem, claro. Mas é uma forma também deles pagarem menos impostos com fundações. E os bilionários e milionários utilizam bastante essa artimanha de criar fundações, injetar dinheiro nessas fundações. Claro que fazer projetos para o bem, projetos sociais de meio ambiente, e dentro dessas fundações eles conseguem também pagar menos impostos, ok? Além das fundações, temos os trusts. O que seria o trust? Seria o que? A pessoa abrir um CNPJ em paraísos fiscais, ok? E aí, esse CNPJ ele vai concentrar ativos, investimentos, só que esse CNPJ não vai estar no nome da pessoa, tá? Ele vai botar um nome de um administrador, esse administrador vai fazer toda a administração desses bens. E aí o que acontece? A grande vantagem é que realmente ela consegue blindar totalmente o patrimônio da pessoa, porque no papel não vai estar no nome do bilionário ou do milionário que fizer esse trust, ele vai passar todos os ativos para outra pessoa ou outra organização fazer a administração. E isso é um escudo que realmente consegue blindar totalmente. Além de que, se ele abrir em paraísos fiscais, tem países também com essa questão de paraísos fiscais que realmente consegue deixar esse patrimônio blindado, tá? E aí esse trust, então, ele consegue utilizar com o planejamento sucessório, tá? É uma forma de se organizar antecipadamente para fazer a divisão dos seus bens já com os herdeiros, tá? E também, como eu falei, uma proteção patrimonial, então ele não fica no nome da pessoa, fica no nome de um responsável que faz a administração, dentro dela ela já consegue fazer a divisão dos bens e também proteger todo esse patrimônio, tá? E aí, por que utiliza paraísos fiscais? Além dessa blindagem, também tem a questão de impostos. Então, colocando nesse paraíso fiscal, ele acaba pagando menos impostos, o que é muito interessante para esses bilionários, beleza? E lembrando, ok? Todas essas ferramentas que eu comentei no vídeo, a gente tem que entender muito bem que é de forma legal. E aí, quando a gente fala de pagar menos impostos de forma legal, a gente fala de elisão fiscal, tá? Então há uma diferença entre evasão e elisão. Evasão fiscal é ilegal, proibido, não pode. Você paga multa, pode ir para a cadeia, certo? Você está contra a lei. Já a elisão fiscal, ela é legal, porque ela utiliza um planejamento tributário legítimo, tá? Ela pega brechas da lei para conseguir pagar menos impostos, tá? Muito importante você entender este conceito, ok? E quando a gente vê todas essas ferramentas que eu citei, a gente se pergunta, será que taxar bilionários realmente é a solução? O Estado consegue taxar e conseguir arrecadar mais impostos? Tá. E aí a gente, com essas ferramentas, entende o quê? Que o dinheiro, o capital, ele é móvel. Então, o bilionário consegue mudar de endereço, consegue mudar todos esses ativos para outros países, tá? E aí, o que acontece? Se um país começa a taxar muito patrimônio desse bilionário, o que ele vai fazer? Basicamente, ele consegue utilizar todas essas ferramentas que eu falei para pagar menos impostos, e se no país de origem ele ver que não tem condições, ele basicamente pega todo esse patrimônio e consegue fazer uma mudança dele de endereço. Então ele consegue jogar em paraísos fiscais ou países que têm regras
favoráveis. Aí aqui a gente tem uns exemplos, né? Emirados Árabes, Costa Rica, Panamá, Ilhas Caimã, Singapura, que são países que têm uma questão de ser paraísos fiscais ou que têm vantagens para patrimônio estrangeiro, tá? E como a gente já viu também na notícia, por exemplo, o Ratinho, que conseguiu lá essa cidadania paraguaia e vai utilizar isso para pagar menos impostos. Então, quando a gente pensa nessa questão de taxar bilionários, é uma forma muito complexa do Estado conseguir arrecadar mais. Que, querendo ou não, eles vão achar outras formas para pagar menos impostos, ok? Então, fica esse dilema. Será mesmo que é a solução? Será que existem outros caminhos? Porque este caminho eles vão conseguir achar outras saídas melhores, tá? Então, fica a pergunta aí para você. E aí, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostou, perfeito, dá um joinha. Surgiu dúvidas, perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria financeira, perfeito, aqui estou eu. No Mura, fazemos esta consultoria financeira e de investimentos para montagem de carteira e também ver as suas finanças e fazer um planejamento tributário eficiente, ok? Então, se interessou? Perfeito. Acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender seus objetivos, necessidades, sonhos e aí sim traçar a melhor estratégia para a sua carteira e as suas finanças. Aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!